Aquele seria o dia mais esperado da vida dele. Terno alinhado, coração acelerado, olhos cheios de amor. Tudo estava pronto, menos o destino. Durante 7 anos ele construiu um amor com paciência, ternura e sonhos. Ela, discreta, intensa e doce, parecia feita sob medida para ele. Mas naquele mesmo altar onde o sim ecoaria como promessa de eternidade, algo viria à tona. Um segredo, um silêncio que ela carregava não por maldade, mas por medo. O que você ouvirá agora não é apenas uma história de casamento. É uma história sobre confiança, escolhas e tudo aquilo que o tempo não consegue apagar. E eu, Elias Montrell, sou a voz que conta. Essa é a história de Caio e Helena. Senta aí que lá vem história. Bem-vindos ao canal Contos de Elias Montrell. Antes de começarmos nossa história de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração. E me diga nos comentários seu nome e de qual lugar do Brasil e do mundo você está assistindo. Vamos descobrir até onde nossas histórias podem chegar. Bom, há 7 anos atrás, Caio era um homem comum, mas tinha algo raro nos olhos: esperança. Trabalhava como projetista em uma pequena construtora e carregava no peito o peso das responsabilidades que a vida lhe impunha desde cedo. Quando conheceu Helena, foi em uma livraria do centro da cidade num final de tarde chuvoso. Ela, com um guarda-chuva furado e um livro de poesia nas mãos, parecia a saída de um conto que ele ainda não conhecia. A conversa surgiu como um sopro inesperado, e quando se deram conta já era noite. Helena falava com a alma, e Caio escutava como quem descobre o som do próprio nome pela primeira vez. Helena, por outro lado, era introspectiva. Professora de literatura em uma escola da periferia, carregava no rosto sereno uma história que poucos conheciam. Tinha deixado sua cidade natal ainda jovem, abandonando um passado que preferia manter enterrado. A literatura era seu refúgio, seu esconderijo. Ao conhecer Caio, sentiu algo diferente, um calor familiar, mas também um receio antigo. Sabia que não podia se entregar por inteira, não ainda. Nos primeiros encontros, os dois evitavam falar sobre o passado. Caio contava sobre seus pais, seu trabalho, seus planos de montar uma pequena empresa. Helena sorria, mas evitava aprofundar questões pessoais. Dizia apenas que veio do interior e que não mantinha mais contato com a família. Caio, encantado, não forçava. Achava que todos tinham feridas que mereciam respeito, e ela, por dentro, agradecia por isso. A relação floresceu lentamente. Os cafés se tornaram jantares, os jantares viraram finais de semana juntos. Em pouco tempo, Caio já conhecia os pequenos hábitos de Helena, como ela sempre lia 3 páginas de um livro antes de dormir, como preferia o lado esquerdo da cama, como seu riso só escapava quando ela realmente se sentia segura. E com cada descoberta, ele se apaixonava mais. Helena também se via cativada. Caio era paciente, gentil e tinha uma honestidade que a desarmava. Ela não estava acostumada com esse tipo de amor. Estava acostumada a construir muros, não pontes. E aos poucos, sentia os tijolos caírem sozinhos. Mas junto com isso crescia dentro dela o medo do que aconteceria se ele descobrisse a verdade. Um medo que latejava silenciosamente a cada beijo, a cada "eu te amo". Em uma tarde de primavera, durante um passeio no parque, Caio olhou nos olhos dela e disse: "Eu não sei tudo sobre você, mas eu sei que te amo, e isso me basta." Helena engoliu as lágrimas. Ela queria dizer tudo naquele momento. Queria contar sobre o que havia deixado para trás, sobre a decisão mais difícil de sua vida. Mas apenas sorriu, apertou a mão dele e disse: "Obrigada por me amar assim,
O tempo passou. Eles se mudaram para um pequeno apartamento na zona sul da cidade. Helena continuava lecionando e Caio, agora promovido, começava a falar em casamento. Ela sempre desviava o assunto com jeitinho, dizendo que o importante era estarem juntos. Ele respeitava, mas sentia que havia algo que ela não dizia. Ainda assim, preferia aguardar o momento certo. O relacionamento, apesar de sólido, tinha silêncios. Silêncios que Caio atribuía à personalidade reservada de Helena, mas que na verdade eram esconderijos para as verdades que ela não conseguia encarar. Ela tinha medo de perder tudo se contasse. Medo de que o amor deles não sobrevivesse à revelação. Medo de que o julgamento tomasse o lugar da compreensão. Helena sonhava com o filho que entregou. Não passava um dia sem pensar nele. Sabia apenas que havia sido adotado por uma boa família da capital. Nunca o procurou. Tinha feito um acordo consigo mesma. Só voltaria a buscá-lo quando sentisse que poderia lhe oferecer algo melhor. E agora que Caio fazia parte da sua vida, esse desejo reacendia como uma chama inquieta. Ela queria que o menino soubesse que era amado, mas também sabia que ele podia não querer reencontrá-la. Caio, sem saber de nada disso, preparava uma surpresa. Com a ajuda de amigos, planejava pedir Helena em casamento no dia do aniversário dela. Mandou fazer um anel sob medida, reservou um restaurante romântico e até ensaiou algumas palavras no espelho. Estava pronto para dar o próximo passo. E acreditava que ela também. Na noite da surpresa tudo estava perfeito. Velas acesas, música suave, um vinho escolhido a dedo. Quando Caio ajoelhou-se e abriu a caixinha de veludo, os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de alegria. Eram de pânico. Ela não podia aceitar aquele pedido sem contar a verdade. Mas também não podia contar a verdade ali. Então disse sim, um sim murcho, tremido, mas que Caio entendeu como emoção. Naquela noite, Helena chorou escondida no banheiro. Sentia que estava prestes a destruir tudo. Sentia que aquele amor tão bonito podia se tornar pó em segundos. Mas o tempo não esperava, e o dia do casamento começaria a ser planejado na manhã seguinte. Os dias que seguiram ao pedido foram uma mistura de alegria e ansiedade para Caio, enquanto Helena se dividia entre a felicidade de estar ao lado do homem que amava e o pavor de carregar um segredo que podia destruir tudo. Caio, animado, passou a organizar o casamento com dedicação quase infantil. Pesquisava buffets, visitava igrejas, testava músicas, mostrava referências para Helena com os olhos brilhando. E ela, com um sorriso preso nos lábios, tentava acompanhar aquele entusiasmo, enquanto dentro dela o passado batia à porta com força. A cada reunião com fornecedores, a cada conversa com os padrinhos, o coração de Helena apertava mais. Caio queria uma cerimônia tradicional, com todos os rituais, votos e danças. Ela, inicialmente relutante, acabava cedendo, mas em silêncio se perguntava se merecia tanto cuidado. À noite, quando deitava ao lado dele, olhava para o teto e sussurrava perguntas ao escuro. Será que ele me perdoaria? Será que entenderia? E o silêncio respondia com um frio no estômago que a impedia de dormir. Em um sábado de manhã, enquanto tomavam café, Caio perguntou se ela gostaria de convidar alguém da família. Helena congelou por um segundo, depois respondeu que não mantinha laços com ninguém e preferia uma cerimônia mais íntima. Caio apenas assentiu, respeitando a decisão, mas o incômodo em seu olhar denunciava que ele começava a perceber os buracos naquela história. Ainda assim, preferiu não questionar. Confiava que na hora certa ela lhe contaria. Enquanto Caio cuidava dos detalhes da festa,
Helena começou a revisitar seu passado. Pegou uma caixa escondida no fundo do armário, onde guardava cartas antigas, um par de sapatinhos de bebê e uma foto desbotada. Era a única imagem que tinha do filho que entregara para a adoção. Sentada no chão da sala, cercada por lembranças, chorou como não fazia há anos. Sabia que precisava enfrentá-lo, o passado, o filho, a verdade. Mas como começar? Decidiu procurar por ele. Não com a intenção de interferir em sua vida, mas apenas para saber como estava. Com a ajuda de uma antiga amiga do abrigo onde dera à luz, conseguiu algumas informações. Descobriu que o menino, chamado André pelos pais adotivos, vivia em um bairro nobre da cidade, estudava em um colégio particular e era apaixonado por música. Helena sentiu um alívio imenso, mas também um aperto no peito. Ele estava bem, mas estava longe. Na semana seguinte, Helena passou a ir até o colégio de André e observá-lo de longe. Viu quando ele saiu da escola com um violão nas costas, brincando com os amigos. Era alto para a idade, tinha o mesmo olhar dela. Ficou ali, parada, com o coração em pedaços. Queria correr e abraçá-lo, dizer que era sua mãe. Mas não podia, não ainda. Aquilo precisava ser feito com cuidado. Precisava primeiro contar tudo a Caio. E esse era o maior medo. Caio, por sua vez, começava a perceber o distanciamento emocional de Helena. Embora ela sorrisse e participasse, havia momentos em que parecia estar ausente, com os olhos vagando em pensamentos distantes. Em uma noite, ao vê-la chorando enquanto lavava a louça, ele a abraçou por trás e perguntou: "Está tudo bem, amor?" Ela apenas disse que era o estresse do casamento, mas sabia que não podia sustentar aquela mentira por muito tempo. O vestido de noiva já havia sido escolhido, o salão reservado, os convites impressos, mas o coração de Helena ainda não estava pronto. Ela começou a escrever uma carta para Caio, tentando colocar ali tudo o que guardava há anos. Contou sobre o namorado abusivo da juventude, sobre a gravidez inesperada, sobre a decisão de entregar o filho para adoção, sobre o arrependimento e o medo. A cada palavra escrita sentia como se tirasse uma pedra do peito. Mas quando terminou, não teve coragem de entregar. A carta ficou guardada em uma gaveta por dias. Até que, em uma manhã chuvosa, Caio a encontrou. Estava procurando os convites do casamento quando viu o envelope com seu nome. Leu sem pressa, com os olhos marejando a cada linha. Quando terminou, sentou-se no chão, em silêncio. Era muita coisa para processar. Helena o encontrou ali segurando a carta com as mãos trêmulas. E foi ali, antes mesmo de qualquer palavra, que o segredo deixou de ser segredo. Helena, assustada, ajoelhou-se ao lado dele. "Você me odeia?" Component Placement perguntou com a voz embargada. Caio, ainda digerindo tudo, respondeu com honestidade: "Eu não te odeio, mas eu preciso de um tempo para entender." E saiu. Aquela foi a noite mais longa da vida de Helena. Sozinha no apartamento, releu a carta 10 vezes, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Talvez tivesse perdido o amor da sua vida. Talvez tivesse feito o que precisava. 2 dias se passaram sem notícias. Helena não dormia, não comia, mal conseguia trabalhar. Quando Caio finalmente apareceu, ela estava na varanda, olhando para o céu. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela e disse: "Eu li tudo e eu entendi. Só precisava respirar. Você passou por muita coisa sozinha. Mas não precisa mais. Só não me esconda nada nunca mais." Helena desabou em lágrimas e ali, naquele abraço, sentiu que talvez o amor deles fosse mais forte que qualquer verdade. Mas ainda havia uma parte da história que ela não contara.
o reencontro com André. E esse seria o próximo capítulo. Nos dias que seguiram a conversa entre Caio e Helena, algo mudou entre eles. Havia um silêncio mais maduro, uma cumplicidade nova, construída não apenas sobre o amor, mas sobre a verdade. Caio passou a observar Helena com mais cuidado, percebendo nuances que antes passavam despercebidas. O jeito como ela olhava o mundo com um certo peso nos olhos, a maneira como hesitava antes de se entregar a alguma alegria. E embora o amor não tivesse diminuído, algo dentro dele estava se ajustando à nova realidade. Helena, por sua vez, sentia um alívio que jamais imaginou ser possível. Não precisar esconder mais parte de sua vida já era um grande passo. Mas o próximo seria ainda mais difícil. Sabia que precisava contar sobre André, e não apenas isso. Queria que Caio o conhecesse. Queria unir as pontas da vida que por tanto tempo ficaram separadas. Mas como apresentar um filho que foi entregue? Como explicar anos de ausência? Numa tarde de domingo, ela propôs uma conversa. Sentaram-se à sombra de uma árvore no parque que costumavam visitar. E ali, entre o barulho das folhas e risos de crianças ao longe, Helena contou sobre o colégio, sobre as idas furtivas para ver o menino, sobre como havia chorado ao vê-lo tocar violão. Contou tudo com a voz embargada, mas firme. Caio escutou com atenção, sem interromper, segurando a mão dela com força. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Vamos conhecê-lo, juntos." A decisão de encontrar André oficialmente não foi tomada com leveza. Primeiro, Helena escreveu uma carta à família adotiva dele, explicando com respeito sua história e deixando claro que não tinha a intenção de interferir. Apenas queria saber se um dia poderia conhecê-lo. Foram semanas de espera, sem resposta. Cada dia era uma angústia, um novo medo de rejeição. Mas então, a resposta veio. Um envelope simples, manuscrito com poucas palavras, mas o suficiente para mudar tudo. "Podemos conversar." A reunião foi marcada num café discreto, em um bairro calmo. Helena chegou nervosa, com Caio ao seu lado, vestindo um sorriso tenso. Os pais adotivos de André já estavam lá. Um casal de meia-idade com semblantes sérios, porém gentis. A conversa começou com cautela, mas aos poucos foi ganhando calor. Eles contaram sobre André, sobre sua infância, seus talentos, seus medos. Helena ouvia com olhos marejados, absorvendo cada detalhe como se recuperasse anos perdidos. Em um momento de coragem, Helena perguntou: "Vocês acham que ele está pronto para saber?" O casal trocou um olhar silencioso e respondeu com honestidade: "Acreditamos que sim, mas precisa ser no tempo dele." Ficaram de preparar André para a verdade. Helena saiu do café com o coração mais leve, embora ainda tomado por incertezas. Pela primeira vez, havia uma chance real de reencontro, e isso bastava por hora. Enquanto aguardavam uma nova resposta, Caio foi essencial. Mostrava-se compreensivo, apoiava cada decisão de Helena e, mais do que tudo, não fazia julgamentos. Um dia, ao vê-la hesitando diante de uma mensagem não respondida, disse: "O tempo não apaga o amor, e o amor de verdade é paciente." Aquilo a fez chorar. Chorou como quem reencontra algo perdido dentro de si. 2 semanas depois, chegou a notícia. André queria conhecê-la. O encontro seria no jardim do colégio, com supervisão. Helena não sabia se ria ou chorava. Preparou-se como quem se arruma para a vida. Escolheu um vestido simples, mas bonito. Prendeu os cabelos como fazia quando era mais nova. Levava um presente nas mãos. Um pequeno violão de madeira com o nome dele gravado. Ao chegar no colégio, viu André de longe. Ele estava sentado num banco folheando uma partitura. Quando a viu se aproximar, olhou curioso.
A assistente social fez as apresentações de forma suave. André, essa é Helena. Ela tem algo muito importante para te contar. O menino levantou os olhos e naquele instante o tempo pareceu parar. Helena respirou fundo e com a voz trêmula disse: Oi, André. Eu sou sua mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. André apenas a encarou, sem expressão. Depois abaixou os olhos e perguntou: Por quê? Helena não hesitou. Sentou-se ao lado dele e contou tudo. A juventude difícil, a falta de apoio, o medo, a dor da decisão. Falou sem floreios, mas com o coração na mão. Quando terminou, esperou. E então André disse: Eu não sei o que pensar, mas obrigado por me contar. Nos encontros seguintes, as barreiras começaram a cair. André era inteligente, sensível, cheio de perguntas. Helena respondia tudo com paciência. Caio esteve em alguns momentos respeitando o espaço entre mãe e filho. Aos poucos, um novo laço foi sendo costurado. Não substituía o passado, mas criava um novo presente. Helena e André passaram a se encontrar aos fins de semana. Iam ao parque, ao cinema, tocavam violão juntos. Certa tarde ele perguntou: Por que você quis me ver agora? Ela respondeu: Porque quero que você saiba que foi amado desde sempre, mesmo quando eu errei. E ele apenas assentiu. Não havia perdão imediato, mas havia aceitação. E isso era suficiente por enquanto. Com o casamento se aproximando, Helena decidiu que queria André presente. Sabia que não seria fácil, mas sentia que a presença dele completaria o que antes estava quebrado. Conversou com os pais adotivos e com o próprio André. E, para sua surpresa, ele disse que gostaria de ir. Queria entender quem era aquela mulher que o gerou e ver se de fato era possível recomeçar. No ensaio do casamento, Caio observava Helena com admiração renovada. Ela era a mulher que amava, mas agora também era a mãe corajosa que enfrentava os fantasmas do passado. Aproximou-se, segurou sua mão e disse: Vamos começar essa nova vida juntos, todos nós. Na véspera da cerimônia, Helena escreveu uma nova carta. Desta vez não era de confissão, mas de gratidão. A carta era para Caio. Dizia: Você escolheu me amar mesmo depois de saber de tudo. Isso é mais do que amor, é redenção, é um recomeço. E eu vou te amar com todas as partes de mim, até as que estiveram em silêncio por anos. E assim, ao som de sinos distantes e promessas silenciosas, caminhavam rumo ao altar. Mas o destino, mais uma vez, ainda guardava surpresas. O que ninguém sabia era que o passado não estava completamente enterrado. O sol nasceu tímido no horizonte, tingindo o céu de tons dourados enquanto a cidade ainda bocejava. Para Helena, aquela manhã parecia suspensa entre o passado e o futuro. O vestido de noiva pendia no cabide como uma promessa silenciosa, e o reflexo no espelho mostrava uma mulher em transformação, entre a dor que enfrentou e a coragem que carregava agora no peito. Enquanto penteavam seus cabelos, ela pensava em André, em Caio, em tudo que precisou atravessar para estar ali. Caio, por outro lado, acordou antes mesmo do despertador. Passou minutos sentado à beira da cama, olhando o anel de casamento na caixinha de veludo. O silêncio da casa parecia sagrado. Ele pensava em sua mãe, que sempre lhe dizia: Casamento é mais que festa, é pacto. Agora ele entendia. Estava prestes a selar não apenas um amor, mas a união de histórias, dores e esperanças. E isso pesava bonito no coração. O salão onde aconteceria a cerimônia já estava em plena movimentação. Flores sendo posicionadas, músicos ensaiando, garçons checando os últimos detalhes. Tudo caminhava conforme o planejado.
mas havia uma tensão no ar, daquelas que só quem carrega segredos entende. Helena pediu para ficar alguns minutos sozinha na capela antes da cerimônia. Precisava respirar, rezar, lembrar-se de quem era. André chegou acompanhado dos pais adotivos, vestindo um terno azul marinho e carregando nos olhos o misto de curiosidade e ansiedade. Era a primeira vez que presenciava um casamento e mais ainda de alguém que até pouco tempo era apenas um nome no passado. Quando viu Helena de longe, ele sorriu tímido. Ela, do outro lado, sentiu o coração acelerar. Ver o filho ali era como juntar as duas metades de uma vida inteira. A cerimônia teve início com uma leve brisa entrando pelas janelas. O celebrante falava sobre o amor e seus desafios e cada palavra parecia feita sob medida para eles. Caio aguardava no altar com olhos marejados. Quando Helena entrou, o silêncio foi absoluto. Todos pareciam sentir que havia algo de grandioso naquele momento. Ela caminhava com passos firmes, segurando um buquê branco, mas nos olhos havia uma força que ninguém conseguia desviar. Durante os votos, Helena foi além do roteiro. Olhou nos olhos de Caio e disse: "Eu te escolho sabendo que a vida nos feriu, mas também nos costurou. Obrigada por ter ficado, mesmo quando era mais fácil partir." Caio, emocionado, respondeu: "Eu não me casei hoje com a mulher perfeita, me casei com a mulher real, e é por isso que vou te amar todos os dias." A plateia não conteve as lágrimas. Era amor puro, desnudado. Mas como todo grande momento da vida, o inesperado não tardou. Quando os recém-casados saíam da cerimônia rumo à festa, um homem apareceu entre os convidados. Alto, vestindo um paletó antigo e com uma pasta nas mãos. Helena o reconheceu na hora. Era Marcelo, o pai biológico de André. Um fantasma que ela acreditava ter sepultado para sempre. Marcelo se aproximou com passos decididos, ignorando os olhares ao redor. André, confuso, olhou para ele sem entender. Helena segurou forte o braço de Caio, sentindo o chão sumir sob os pés. O homem parou diante deles e disse em voz baixa, porém firme: "Podemos conversar? É importante." O silêncio caiu como uma pedra no meio da festa. Caio fez um gesto para que fossem até um canto mais reservado. Na conversa, Marcelo revelou que descobriu recentemente que André era seu filho e que, ao saber do casamento, decidiu vir entender toda a história. Disse que não queria atrapalhar, mas que precisava conhecer a verdade. Helena, em choque, explicou o passado. Contou como ele a abandonou quando mais precisava, como decidiu seguir sozinha e como achou melhor jamais procurá-lo. Marcelo, visivelmente abalado, disse que era um homem diferente agora e que mesmo tarde queria saber se ainda havia um espaço como pai. A revelação caiu como uma bomba. André, que escutava tudo, ficou em silêncio. Seu mundo, que já estava em processo de reconstrução, ganhava agora uma nova rachadura. Caio olhava para Helena tentando entender o que fazer. Era o momento de escolher o amor ou o medo. E mais uma vez foi o amor que falou mais alto. Com maturidade, Caio chamou André para conversar a sós. Disse a ele: "Nem todos os pais estão no sangue. Alguns são os que ficam, os que cuidam. Mas às vezes é importante entender de onde viemos. Se quiser conhecê-lo, eu vou estar do seu lado. Se não quiser, também." André agradeceu. Disse que precisava pensar. E Caio respeitou. A festa prosseguiu, mas o clima mudou. Havia mais do que celebração no ar. Havia vida pulsando, complexa e real. Helena dançou com Caio como quem dança pela primeira vez. E em seu ouvido, ela sussurrou: "Mesmo com o passado me assombrando, eu escolho o agora." Ele sorriu e respondeu: "E eu escolho você. Hoje, amanhã,
sempre. Mais tarde, Helena teve uma última conversa com Marcelo. Disse a ele que não podia apagar o que aconteceu, mas que também não podia impedir André de escolher. Seja digno agora, deixe que ele decida e esteja pronto para aceitar o que vier. Marcelo assentiu, prometeu respeitar. Naquela noite, enquanto os últimos convidados iam embora e as luzes se apagavam, Caio e Helena ficaram sozinhos no salão. Sentaram-se no chão cercados de flores e promessas. E pela primeira vez desde que tudo começou, sentiram que, apesar das dores, estavam completos. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. E o amor reconstrói. Mas a história deles ainda não terminou. Porque alguns segredos demoram anos para virem à tona. E um deles ainda repousava em silêncio, à espera do momento certo. O que vem depois do sim? A lua cheia iluminava a estrada enquanto o carro dos recém-casados seguia em direção ao hotel onde passariam a noite. Helena, exausta e inquieta, observava a paisagem noturna passando pela janela. Caio dirigia em silêncio, uma das mãos no volante e a outra segurando a dela com firmeza. Nenhum dos dois falava, mas ambos sabiam que aquela noite seria mais que uma celebração. Seria o início de uma nova etapa, com tudo o que ela trazia. No quarto do hotel, enquanto Caio tomava banho, Helena abriu sua bolsa e retirou um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Era uma carta que nunca teve coragem de entregar. Nela, havia um desabafo sobre o passado, sobre as decisões difíceis e sobre o que ela esperava do futuro. Ficou ali, olhando o envelope por longos minutos, até que Caio saiu do banheiro e percebeu o que ela segurava. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela na cama e, sem pedir explicações, estendeu a mão. Helena entregou a carta sem dizer uma palavra. Enquanto ele lia, os olhos dele percorriam cada linha com atenção. Quando terminou, ficou em silêncio. Depois apenas abraçou. Forte. Como quem entende que o amor verdadeiro não pede explicações. Ele oferece presença. Na manhã seguinte, voltaram para casa. A cidade parecia diferente, como se soubesse que algo novo havia começado. Os dias seguintes foram preenchidos com mensagens de parabéns, flores, lembranças da festa. Mas também vieram as perguntas, principalmente de André. O menino queria entender quem era Marcelo e, com o tempo, decidiu conhecê-lo. O primeiro encontro foi cauteloso. Em um café discreto, André e Marcelo conversaram sobre futebol, escola, gostos. Tudo com a polidez de dois desconhecidos tentando encontrar algo em comum. Helena ficou observando à distância com o coração apertado. Ela sabia que não podia controlar aquela relação, só torcer para que fosse saudável e respeitosa. Enquanto isso, Caio mergulhava em uma nova rotina. O casamento trouxe responsabilidades, mas também trouxe algo que ele nunca teve: uma família. Começou a criar vínculos com André, ensinando-o a dirigir bicicleta, acompanhando-o nas provas escolares, indo às reuniões na escola. Às vezes o menino o chamava de tio Caio, outras vezes apenas de Caio. E isso bastava. As semanas viraram meses. E um dia, inesperadamente, André perguntou se podia chamá-lo de pai. Caio, emocionado, apenas assentiu. Helena, que ouviu do corredor, se emocionou em silêncio. Aquele momento selava mais do que uma palavra. Selava um vínculo. Um elo que nenhuma biologia poderia criar ou apagar. Marcelo, por sua vez, continuava tentando recuperar o tempo perdido. Mandava mensagens, fazia visitas espaçadas, perguntava sobre André. Nunca forçou nada, mas também não desapareceu. Aos poucos, Helena percebeu que talvez ele realmente tivesse mudado. E isso, de alguma forma, aliviava o peso que ela carregava há anos. Porém, nem tudo seria simples.
Um dia, André chegou da escola cabisbaixo. Disse que alguns colegas haviam descoberto sua história e começaram a fazer piadas. "Você tem 2 pais agora?" Zombaram. Helena ficou furiosa. Caio tentou acalmar a situação. Sentaram-se os 3 na sala e conversaram longamente sobre amor, laços e o que realmente define uma família. André ouviu tudo e no fim disse: "Então quer dizer que eu sou sorteado, porque tenho mais amor que muitos por aí." Com o tempo, a vida foi encontrando equilíbrio. Helena voltou a dar aulas. Caio assumiu um cargo novo na empresa e André começou a se destacar no basquete da escola. Aos poucos, a dor virou cicatriz. E a cicatriz, lembrança. Um dia, durante uma arrumação no sótão, Helena encontrou uma caixa com fotos antigas. Havia ali imagens de quando estava grávida, de quando decidiu entregar André para a adoção, de cartas que escreveu e nunca enviou. Levou a caixa até o quarto, chamou Caio e André, e juntos passaram horas revivendo aquela história. Riram, choraram, abraçaram-se. Foi o tipo de noite que não se esquece. Na semana seguinte, André pediu para visitar o local onde nasceu. Helena o levou até o hospital antigo e depois até a casa onde morou por um tempo. Foi um dia silencioso, cheio de olhares e significados. Na volta, André disse: "Agora eu entendo e te amo ainda mais por isso." Helena segurou a mão dele e sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se em paz com o passado. Mas a vida sempre reserva novos caminhos. E foi numa noite qualquer, quando estavam jantando em família, que o telefone tocou. Era do hospital. Uma notícia inesperada. Um exame recente de Helena apontava algo preocupante. Um nódulo, exames complementares. O medo voltou como uma onda. Helena não queria preocupar ninguém, mas Caio insistiu em acompanhá-la em todos os exames. Foram dias de tensão, de espera por resultados. André percebia tudo, mesmo sem entender por completo. Até que veio o diagnóstico: câncer de mama em estágio inicial. Tratável, mas exigiria força e tempo. Ela chorou, mas não se deixou abater. Disse: "Já enfrentei tempestades maiores, e agora eu tenho vocês." Caio ficou ao lado dela em cada sessão de quimioterapia. André, com seu jeitinho, fazia bilhetes motivacionais, colava recadinhos na geladeira. Aprendia a cozinhar pequenas coisas para cuidar dela. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais belos. Porque revelaram a força daquela família improvável. Amigos se aproximaram, vizinhos ajudaram, a comunidade escolar organizou campanhas. E aos poucos o tumor foi regredindo. A vida foi voltando a florescer. No último dia de tratamento, Caio levou Helena ao mesmo salão onde se casaram. Estava tudo decorado com luzes suaves, fotos da jornada e uma placa que dizia: "Para a mulher mais forte que já conheci." Ela chorou ao entrar. Era uma nova celebração, da vida, do amor, da superação. E foi ali, entre abraços e sorrisos, que Helena subiu ao palco improvisado e disse: "A vida é feita de capítulos. Alguns são de dor, outros de cura, mas todos merecem ser contados. Obrigada por fazerem parte do meu livro." Nos meses que se seguiram ao término do tratamento, Helena experimentou uma lenta e dolorosa reconstrução, não só do corpo, mas da alma. A doença tinha deixado marcas, mas também tinha revelado forças que ela mesma desconhecia. Caio se tornara mais que um companheiro. Era enfermeiro, cozinheiro, amigo e confidente. André, por sua vez, ganhava maturidade com cada pequena atitude de cuidado e atenção. A casa antes silenciosa era agora cheia de sinais de vida. Risos contidos, conversas baixas, músicas suaves. A vida recomeçava. Helena voltou a caminhar devagar pelo quarteirão. O vento no rosto, o sol na pele, o olhar dos vizinhos.
tudo parecia novo. O reencontro com o mundo foi gentil. A padaria da esquina ofereceu bolos sem açúcar. A professora de yoga da praça a convidou para sessões leves de alongamento. E até a floricultura, onde costumava comprar girassóis, mandou um vaso de presente. A cidade havia percebido sua ausência e agora celebrava sua volta. Caio, percebendo o renascimento da esposa, começou a registrar pequenos momentos em vídeo. Era um novo hábito: gravar, editar, criar pequenos diários visuais para guardar. Um dia, sem que ela soubesse, publicou um desses vídeos com o título "Para a mulher que me ensinou o que é coragem". O vídeo viralizou entre amigos e familiares e logo alcançou desconhecidos que se emocionaram com a história. A repercussão trouxe novas conexões. Grupos de apoio entraram em contato. Convites para palestras começaram a chegar. Helena, a princípio relutante, acabou aceitando falar em uma escola sobre superação e afeto familiar. Foi um momento simbólico. Onde antes havia medo de julgamento, agora havia voz, palavra e partilha. André, inspirado por tudo aquilo, escreveu uma redação para a escola com o título "A mulher mais forte do mundo dorme no quarto ao lado". Ganhou um prêmio local e foi chamado para ler seu texto em uma cerimônia da comunidade. Ao fim da leitura, abraçou a mãe diante de todos. Não foi necessário dizer mais nada. Aquilo era amor em sua forma mais pura. Mesmo com tantas vitórias, havia dias difíceis. Helena ainda encarava o espelho com incertezas. As cicatrizes, a perda dos cabelos, as noites insones, tudo fazia parte da jornada. E Caio, sensível, sempre dizia: "Cada marca em você é um lembrete de que você venceu". E ela, aos poucos, acreditava. Na primavera, decidiram viajar para o interior, um lugar tranquilo onde o tempo parecia passar mais devagar. Alugaram uma cabana perto de um lago, rodeado por árvores e trilhas. Lá, pela primeira vez em muito tempo, Helena mergulhou. Sentiu a água gelada no corpo e o coração acelerado de quem volta a viver. Riu alto, gritou. Foi o renascimento. Durante essa viagem, Helena e Caio conversaram sobre adoção, não para agora, mas como um desejo futuro. Queriam dar a outra criança a chance de viver em um lar onde o amor já havia sido provado pelo fogo. André, ao ouvir, ficou animado. Disse que adoraria ter uma irmã. A família, que já era laço, agora sonhava em crescer. De volta à cidade, Helena passou a participar ativamente de grupos de apoio. Ajudava outras mulheres, contava sua história e oferecia palavras que só quem passou pela dor pode oferecer. Em um desses encontros, conheceu Marina, uma jovem mãe solo recém-diagnosticada. Helena tomou-a sob sua proteção. Começou ali uma nova amizade, quase maternal. Enquanto isso, Caio recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Melhor salário, mais oportunidades. Mas isso significaria recomeçar novamente em outra casa, outro bairro, outra rotina. Sentaram-se todos à mesa para decidir. Democracia. André votou por ir desde que pudesse continuar jogando basquete. Helena hesitou, mas acabou aceitando. Não pelos benefícios, mas pela vontade de recomeçar em um lugar onde a doença fosse apenas lembrança, não rótulo. Mudaram-se em setembro. A nova casa era menor, mas cheia de janelas e luz. No bairro, poucas pessoas conheciam sua história. Era uma chance de construir uma nova narrativa. Helena voltou a dar aulas em meio período. Caio assumiu o novo cargo. André fez novos amigos rapidamente, e aos poucos a nova vida foi tomando forma. Nos primeiros meses, Helena ainda viajava para encontrar Marina e o antigo grupo de apoio. Depois começou a montar seu próprio círculo ali.
naquela nova cidade. Um dia, ao voltar de um desses encontros, encontrou Caio escrevendo em um caderno. Ele dizia estar preparando algo especial. E no aniversário de casamento entregou-lhe um manuscrito. Era um livro com a história deles. Helena, emocionada, leu em voz alta o título: Quando o amor aguenta tudo. Chorou, riu, abraçou-o com a alma inteira. Aquele gesto era mais do que presente, era um testemunho. Na última página, ele escrevera: A vida tentou separar a gente várias vezes, mas o segredo que você escondeu acabou nos unindo mais do que tudo. A nova cidade parecia pequena demais para os sonhos que cresciam na casa de Helena, Caio e André. Ainda assim, era ali que escolheram recomeçar. Os dias se tornaram mais calmos e a rotina ganhou contornos de esperança. Pela manhã, Helena levava André à escola. Depois, sentava-se à frente do computador e preparava aulas ou escrevia textos para seus vídeos. À tarde, cuidava do jardim e preparava o jantar com calma, às vezes ao som de Elis Regina, outras vezes no silêncio que só quem passou pela dor sabe valorizar. Caio, agora gerente de projetos em uma nova empresa, parecia mais centrado, mais maduro. O caos vivido nos anos anteriores o ensinara a não desperdiçar tempo com banalidades. Levava a sério cada abraço, cada ligação para a mãe, cada jantar em família. Ele se tornara um homem ainda mais presente, mais inteiro. E isso se refletia no modo como olhava Helena, com admiração e respeito profundos. André fazia novos amigos com facilidade, mas ainda guardava no peito a admiração por Marina, a moça que sua mãe ajudava. Às vezes perguntava por ela e, quando podia, mandava desenhos e bilhetes que Helena levava em suas visitas. Aos poucos ele entendia que a vida não era só feita de finais felizes, mas de processos, de reconstruções. Era um menino aprendendo a ser homem sem perder a doçura. Um domingo, Caio e Helena decidiram fazer algo que sempre adiaram: visitar o orfanato da cidade. Não para adotar ainda, mas para entender, se aproximar, ouvir histórias. Foram recebidos com carinho pela coordenadora, que os guiou por corredores cheios de sorrisos e olhares tímidos. Helena se emocionou ao conversar com uma menina de 8 anos que gostava de girassóis. Coincidência ou destino, aquele encontro plantou uma semente. Naquela mesma noite sentaram-se no sofá de mãos dadas. Não disseram muito, mas os olhos de um confirmavam os pensamentos do outro. Talvez em breve fosse hora de ampliar a família. Certo dia, Marina ligou chorando. A quimioterapia estava sendo mais dura do que o previsto, e ela pensava em desistir. Helena não hesitou. Arrumou uma mala, pegou um ônibus e foi até ela. Dormiu na cadeira do hospital, segurou sua mão, relembrou a própria história. Disse: Você vai me odiar agora, mas um dia vai me agradecer por não deixar você parar aqui. Marina sorriu fraco, mas prometeu continuar. Quando voltou para casa, Helena encontrou André com febre e Caio aflito. Ela percebeu que, mesmo tentando salvar o mundo lá fora, não podia esquecer seu universo aqui dentro. Pediu desculpas, beijou o filho e dormiu abraçada a ele naquela noite. Prometeu a si mesma que encontraria equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar dos seus. No Natal, convidaram Marina para passar a noite com eles. Ela chegou mais magra, mas com os olhos vivos. Trouxe um presente simples, um porta-retrato com uma foto das duas no hospital. Porque você não me deixou morrer sozinha, disse. Helena chorou. Caio apertou sua mão. André deu um abraço forte nela. Foi um Natal silencioso, mas cheio de sentido. Na virada do ano, Caio fez um brinde. As novas histórias, as segundas chances
e as pessoas que escolhem ficar mesmo quando tudo convida a fugir. Todos brindaram. A pequena casa se encheu de luz, não de fogos, mas de presença. Em fevereiro, a coordenadora do orfanato ligou. A menina dos girassóis está disponível para adoção. Ela perguntou por vocês. Helena congelou. Caio, do outro lado da sala, ouviu e já sabia. Era a hora. Reuniram-se e conversaram com André. Ele ouviu tudo calado e depois disse: acho que meu coração já tem espaço para ela faz tempo. Iniciaram o processo. Visitas, entrevistas, adaptação. A menina chamava-se Isadora. Tímida, inteligente e cheia de perguntas. Em pouco tempo, chamava Helena de tia e Caio de moço do abraço forte. André a levou para ver a quadra da escola. Mostrou seu quarto, seus livros, suas cartas antigas. Helena chorava por dentro sem que ninguém visse. A adoção levou meses, mas foi oficializada num dia ensolarado. Helena segurava as mãos dos 2 filhos enquanto Caio assinava os papéis. Ao sair do cartório, Isadora perguntou: agora eu sou de vocês? E Helena respondeu: você sempre foi. E eu, Elias Montrell. Sigo contando, porque essa história que começou com um segredo e lágrimas, agora é feita de abraços e sorrisos. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser inteiro.